como não podia ser diferente, no último papo antes da eleição, a gente tem que fazer aquele velho prognóstico, né? Quem está na frente, quem não está, quem vai para o segundo turno, quem não vai. E o exercício aqui, para a gente tentar fazer nesses poucos minutos que a gente tem, é tentar fazer um mapeamento da situação, principalmente nos municípios da Grande Vitória, alguns municípios polo e alguns municípios que despertam interesse porque tem muita coisa em jogo, por exemplo, o caso de Itapemirim. Para a gente poder fazer aqui uma troca você provavelmente tem suas previsões, né? Tem as dele, eu tenho as minhas, mas assim, uma coisa que eu acho que a gente concorda é que aqui na Grande Vitória, se você for olhar o cenário agora, uma semana praticamente do primeiro da eleição, é difícil dizer, dá para até dizer que a eleição está polarizada em alguns municípios. Eu diria que está polarizada em Vitória entre o Luciano e o Amaro, ainda com o Lelo, vamos dizer assim. Tá chegando. Eu acho que deu uma paradinha, né? Ameaçou, parou, mas enfim. Mas mais polarizado hoje, se você olhar, não dá para você fazer uma aposta que não seja essa, Luciano e Amaro no segundo turno, pelo menos na minha opinião. Vila Velha também, eu acho que ali está mais ou menos já, não dá nem para... Ali já dá para dizer que é Neucimar e Max, né? Cariacica, você tem um fato ainda a ser melhor analisado, que é o Marcos Bruno podendo, aí, parece que dando uma subida na reta final, mas ainda um pouco mais polarizado entre o Marcelo Santos e o Juninho. E na Serra, Vidigal e Aldifas e não tem para ninguém, né? Agora, para a gente começar aqui a trocar, o que eu acho é o seguinte, que você definir que está polarizada nesses 4 municípios, ok. Agora, dizer quem vai fechar o primeiro turno na frente, eu acho muito difícil. Depende muito de saber como que as zonas vão reagir e como vai ser essa reta final de campanha. Até porque nos 4 municípios você tem situações muito específicas. Agora eu vou inverter a coisa. Na Serra, o prefeito Aldifas vai agora entrar de vez na campanha. Ele ficou devendo nesse início de campanha por conta dos problemas de saúde, agora ele vai entrar, vai começar a fazer as caminhadas, vai começar a participar. De vez assim, né, Neto? Eu não sei, você acha que quando fala de vez assim, vai entrar, mas... vai devagar. Porque ele não estava na rua, há essa necessidade vai mostrar disso. A cara, né? Vai botar a cara na rua. Aí você tem essa situação na Serra. Em Cariacica, eu vejo uma eleição com possibilidade de uma reviravolta. Porque você tinha, desde o início, muito claro o embate entre o prefeito Juninho e o deputado estadual Marcelo Santos. Só que por fora corria o Marcos Bruno. Marcos Bruno que conseguiu lá atrás um aliado importante, que foi o apoio do PT. Mesmo sendo PT... Deixa eu só fazer um parênteses. O Marcos tinha conseguido o apoio do PT. Agora ele conseguiu o apoio do Helder. Isso que é o diferencial. Que tá acima de... Esse que é o diferencial. Na verdade, esse é o apoio do PT em Cariacica. Então ele chega com uma rejeição menor do que algumas pesquisas apontaram isso. Ele chega com uma rejeição menor do que os outros 2 candidatos e, naturalmente, vai subindo nas intenções de voto caminhando junto com o Helder. Esse talvez seja o grande fato novo e talvez possa ser uma das maiores surpresas da eleição aqui na Grande Vitória, a conferir. Aí em Vitória a gente não sabe. Agora me parece um pouquinho mais encaminhado para esse duelo, para o tão esperado duelo, Amaro e Luciano no segundo turno, porque o Lelo estava subindo no elevador, mas parece que emperrou, né? Com a pesquisa Ibope foi um duro golpe na candidatura, no rumo da candidatura dele, né? Que estava falando que é o primeiro nas pesquisas. E aí faltou Vila Velha, mas Vila Velha, a única certeza que eu tenho é que o prefeito Roger Midan vai ser expulso da prefeitura pelas urnas. Não, eu acho que pior que isso, né, Neto? Porque pior que se, né, só perder a eleição é da forma que ele pode perder essa eleição. Ele pode perder de uma forma muito dramática. Melancólica. Melancólica, porque você pensa, o prefeito com a máquina na mão. A partir do momento que ele decidiu entrar na disputa, ele correu um risco já, porque se sabia que as chances dele eram remotas. Mas ele ainda insistiu e tal. Ele pode acabar, já tem gente lá em Vila Velha
fazendo o seguinte prognóstico. Olha, se bobear, ele acaba atrás do Vasco Alves lá para a 5ª posição. É realmente... Isso para um prefeito com mandato é algo absurdo. E também é inegável a força do duelo Marques e Neucimar. Que a gente teve esse duelo em 2012, o Rodney surgiu como naquela questão da mudança, mas essa mudança acabou não surtindo efeito ou foi para pior para Vila Velha. Eu coloco o caso Rodney como o maior fiasco da eleição de 2012, né? O candidato que eleito em 2012 nos municípios de maior expressão, de maior projeção, eu coloco o caso do Rodney como o maior fiasco. Eu não vejo um caso... Todo mundo falou do Juninho, que estava não, fraquejando, mas ele chega em condições eleitorais. Não, ele é competitivo. Ele é competitivo, mas o Rodney não tem competição. Ele ali é café com leite, não tem jeito. Por isso que quando disseram que o grande conselheiro das eleições, o governador Paulo Artung, dizem que ele chegou a dizer para o Rodney: olha, desiste enquanto é tempo, não vai, porque não vai ser bom para você. Você vai. Não, e é interessante como duas pessoas que desobedeceram, né, esse conselho tiveram resultados diferentes. O Rodney foi aconselhado a não disputar, e o Lelo também não foi desaconselhado, mas também não foi impulsionado, né? O que dá na mesma, né? É o que dá na mesma. Tanto o Rodney quanto o Lelo insistiram nas candidaturas deles. O Lelo contou com um fator maravilhoso para ele, que foi a desistência de Luiz Paulo Veloso Lucas da disputa aqui em Vitória, que fez com que uma boa parte desses votos migrassem para o palanque dele, aí fizeram com que o elevador dele, né, subisse. Mas aí atingiu o teto, né? Chegou lá daquele andar que dá problema, né? Tem sempre um andar que dá problema. Sabe quando é aquela parada daquele susto, né? Exato, foi isso que aconteceu com o Lelo. Agora, o Rodney não, ele insistiu na candidatura dele, bancou a candidatura dele, procurou lá as condições dele, só que ele não conseguiu nem subir de escada, né? Nem naquela escadinha que balança, não foi nada. E agora, o Rodney, ele pode trazer para o governador uma derrota, porque essa derrota não é só dele. A gente tem que ser justo com o Rodney. Essa derrota não é só do Rodney, porque quem inventou o Rodney foi o Artung, e ele vai acabar pagando a conta dessa derrota dele. No caso de Vitória, não, que ele, de uma hora para outra, Lelo ficou interessante, né? Ah, não, eu gosto muito do Amaro, gosto muito do Lelo. De uma hora para outra o Lelo ficou bonito, né, pro governador. Só que também passou pro segundo turno, vai passar o Amaro, aí ele vai concentrar as forças dele também lá no Amaro, e o pobre coitado do Lelo que estava, né, disputando ali para poder se credenciar para 2018, aí vai ter um outro problema para resolver. Né? Agora, antes da gente até sair da Grande Vitória, fala de outros municípios, eu não sei se vocês concordam, mas assim, o que eu percebo também é o seguinte: essa eleição, que é uma eleição atípica, é completamente atípica em todos os sentidos, né? E o que todo mundo diz, parece que a eleição não está na rua ainda, aquela sensação de que ainda não começou, ou como escreveu a colunista na Folha, você vai acordar segunda-feira e vai saber quem que é o prefeito, aí você vai cair a ficha que teve eleição no dia anterior. Mas eu acho que por isso mesmo, e quando o Neta fez um comentário agora, eu estava pensando nisso, que pode também ser aquela eleição que aconteça muita coisa nessa semana. Sim. Porque eu acho que talvez as pessoas comecem a entender que o processo agora é para valer. Essa última semana parece que tem até alguns apoios que podem acontecer, como o próprio Helder entrou agora. O Magno Malta também anunciando que vai sair fazendo apoio, não sei quanto que vai valer isso, mas enfim. Mas você percebe que vai ter uma movimentação atípica também para a última semana. Muita coisa pode acontecer, quer dizer, e você vai olhar para algumas pesquisas, vou falar das que a gente fez junto com a Brand, você percebe o seguinte também: o número de indecisos ainda é grande. É um índice, muito isso no geral. Não dá que você pode falar, mas isso tem muito indeciso ali na Serra, ou tem muito indeciso ali em Cariacica. Não, no geral,
as pessoas ainda não decidiram. Eu acho que isso tem muito a ver com o tempo diferente da eleição, né? Exato, Porque geralmente nas outras eleições as pessoas começavam a se interessar 15 dias antes da eleição. Agora não, como foi mais curto, acho que agora as pessoas vão começar a pensar nisso lá para quarta-feira. Por isso que ele estava falando do Marcos Bruno, realmente pode acontecer algumas viradas. E aí passando pro interior, como que vocês estão vendo assim algumas disputas? Falei, Renato, Cachoeiro. Embolado do mesmo jeito. Vamos para cidades polo, né? Cachoeiro, a gente tinha uma expectativa de que Teodorico Ferraz fosse disputar a eleição, né? Mas assim, ele desde o início deu uma ideia de que ele não iria. E aí você não teve uma eleição sem o time A, né? Uma eleição de série B, né? E aí você tem o Jatir, que é o candidato do Ferraz, que chegou na frente, saiu na frente e tal. E aí vem o Vitor Coelho, que é o irmão do falecido deputado Glauber Coelho, que entrou na disputa, estava meio que ele em terceiro, não estava, né? O Marcos Mansur, que teoricamente tem uma visibilidade maior para ser deputado estadual, e o Jatir Moreira. E aí vem o Vitor, mas não com aquela roupagem de um irmão do Glauber, mas como o novo, né? O novo, porém, não tão novo assim, porque é um cara que já estava ligado na política e tal. E aí ele leva para dentro de Cachoeiro, eu acho que um dos únicos lugares que eu vi que realmente isso valeu alguma coisa, apoio, foi a ida do ex-governador Renato Casagrande, que pode forçar essa semana a uma coisa bem interessante. O governador que está tentando se colocar como neutro, né, em todas as disputas, embora a gente saiba, né? Pode começar a se mostrar. Pode ir para Cachoeiro. Porque já foi o senador Ricardo Ferraz tentar dar um empurrão na... Porque são sintomáticos esses apoios. Percebe que isso... a pesquisa que... Estou falando até com dados de pesquisa. A pesquisa que foi feita em Cachoeiro, o pessoal encomendada pelo pessoal aqui Notícias, ao Instituto Brand também, ele mostra uma vantagem do Jatir sobre o Mansur e o Coelho, mas mostra já um crescimento do Coelho, né? Então, quer dizer, essa pesquisa já tem uns dias que foi feita. O que está se falando é que o Coelho estaria em franca ascensão. Mais ou menos aí num movimento também, como a Renata colocou. Talvez o Renato Casagrande tenha dado uma... E é interessante que é a disputa de município polo que menos chamou a atenção da gente esse período todo, que foi Cachoeiro. Tem 8 candidatos. Exato. Né? E aí agora na reta final ela começa a chamar a atenção por causa desse elemento. Começa a voltar os interesses, né, das lideranças. Tem uma movimentação boa, né? Porque a gente falou, eu lembro que nos papos anteriores, e papos anteriores vão colocar no início do ano, a gente comentava muito desse fla-flu que seria entre o governador Paulo Artung e o ex-governador Renato Casagrande. E talvez o único município que a gente tem esse tiro-a-teima e que obrigue o Paulo a sair do palácio vai ser justamente Cachoeiro de Itapemirim, que não era de interesse dele, porque ele deixou a eleição para o Ferraz. Se a gente for lembrar de algumas declarações do governador e os próprios movimentos do presidente da Assembleia, ele ia deixar a eleição ele era o dono da eleição de Cachoeiro, só que apareceu o Vitor e o Renato. E você também tem o Marcos Mansur, que também não está disposto a abrir mão dessa disputa, que é uma disputa muito boa, porque ela começa a estadualizar, né? Sim. A disputa ali, né? E como outros municípios, vamos pegar também Colatina. Colatina você tem uma disputa das mais equilibradas também dos últimos tempos. 8 candidatos também, né? 8 candidatos também. Profusão de candidatos. E mais uma arrancada do PSB, mas dessa vez não tanto pela participação do Renato, mas pela própria história do Tadeu. Do Tadeu, que é da ligação A participação do Tadeu e a participação do deputado estadual, do deputado federal Paulo Folleto, que também é muito próximo ao Renato. Isso mostra esse avanço, colocando o Tadeu Marino com reais chances de... Ele passou a ser muito competitivo. Mas ali também não dá para você cravar ninguém, né? Tá difícil. Ele e Cirilo estão à frente. O Meneghelli, né? O Sérgio Meneghelli está um pouco atrás, mas ainda está no jogo. Está no jogo e é difícil. Consolidado das cidades polo, a gente tem São Mateus com o Daniel do Açaí, que está uma margem bem...
difícil. Pro Freitas E pro Lírio e tá pro difícil. Lírio tá difícil, eu acho. Nem Renato Casagrande salva o Freitas. E Ali assim, o favoritaço dessa eleição, que tá em Linhares, que é o Guerino Zanon. Mesmo a A Eliana gravando aquele Isso. sensacional, né? Fazendo. Muito bom aquele vídeo o dela. vídeo que ela gravou no cabeleireiro, né? É. Chamando ao vivo, né? Sim. Sensacional, mas pra virar pra É cima bom que dos ela amigos. cresce, né? Ela sai maior dessa Mas eu acho eleição. que ela. Acho que tá indo. Mas tá difícil, o Zanon tá E é muito uma eleição consolidado, né? importante para ela, porque a gente olha olhar a eleição só sob o ponto de vista de vencer a disputa, ok. Muitas vezes Mas perder também é importante. no né? caso dela, você vai ter o Guerino na prefeitura e você vai ter 70 mil votos ali, ou 50 mil votos de Linhares para deputado estadual dando bobeira. E ela vai lá e pode captar isso e conseguir uma sobrevida grande na Não, Assembleia. eu acho que ela perde ganhando. Perde ganhando. Esse seria o típico caso de perder perdeu ganhando. ganhando, é. Mas tem um lugar, Zé, onde perder ganhando não existe. Não vale. Vai ser em Itapemirim. Ali Itapemirim não tem esse negócio de perder ganhando, não. não, Ali é lá bué. é Ali perder. é ganhar ou ganhar. É ganhar ou ganhar. E tudo indica que a gente vai ter uma disputa extremamente equilibrada lá entre o prefeito Luciano, doutor Luciano, e a ex-prefeita Norma Ayub. Mais uma vez a gente tem o Teodorico Ferraço no meio dessa disputa. Até o momento não há muitas pesquisas relacionadas a essa disputa, mas ouvindo o liderança, a gente vê o equilíbrio das ações. E de é cada uma um. eleição que está sendo decidida mais no tapetão do que na rua, Sim, né? Porque é ação pode de um acontecer lado, qualquer coisa. eliminar de um outro. É porque agora que ela foi pra rua, porque por meses, inclusive a gente noticiou, acompanhou isso de perto, era sai prefeito, entra prefeiturina tira todo mundo, norma fora, norma dentro. Vice da Norma, vice do vice. Luciano. Tá difícil ali, Não, né? aconteceu tudo em Itapemirim. Aconteceu tudo. A gente, quando aqueles afastamentos sequentes do Luciano, você falava assim, pô, cara, não vai conseguir disputar a eleição e ser competitivo. Conseguiu, né? Sim. E agora você não sabe qual vai ser o que vai acontecer amanhã, se a Carmen Lúcia vai mudar, né, o encaminhamento E dessa é decisão, não muito- vai, quer dizer, pode acontecer um tapetão. você falou. E é muito importante isso até para a movimentação do próprio Teodorico, como a gente estava falando essa semana, de uma coisa é o Teodorico discutir com o Artung a votação do segundo turno, né, da PEC da reeleição, com a Norma eleita e com o Jatir eleito. Ou com o Max Filho eleito e Norma deputada federal. Uhum. Outra coisa é o Teodorico sem nada discutindo com o governador. Bravo, né? Bravo do jeito que Porque- ele é, chutando a porta do Não, palácio. porque agora eu até acho Tendo que como único recurso a reeleição que- para a Assembleia. que aquela pendência, aquela conta que não foi paga em 2014, que o Ferraço acha que o Artung ficou devendo, que havia um acordo, né, de que a Norma, se terminasse como segundo suplente, ela seria acomodada de alguma maneira, haveria um esforço do Paulo para acomodá-la na Câmara. Não conseguiu, não houve, Não. parece que não houve esse esforço do Paulo também, e o Ferraço realmente não engoliu isso até hoje, né? Então agora tem realmente, como a Renata colocou, essa expectativa dessas contas serem finalmente quitadas, mas depois da eleição que você vai conseguir ver, por isso que eu acho que também E outra a história coisa, da PEC ficou amarrada aí no meio, né? Uma coisa é a Assembleia Legislativa, o plenário da Assembleia Legislativa agora. Outra coisa, lembrando que são 12 deputados estaduais disputando a eleição e o resto apoiando, né? Outra coisa é o plenário da Assembleia depois da eleição, dia 3 de outubro, né? Vai ser outra Assembleia com certeza. E antes de encerrar, eu queria lembrar aqui o pessoal que acompanha o Século Diário que no domingo da eleição a gente vai fazer uma cobertura especial e a partir de 4h30 a gente vai começar a fazer um aquecimento, né, do que está acontecendo, o pré-jogo, né? E nessa cobertura, nesse acompanhamento, a gente vai fazendo uma avaliação do que está acontecendo, acompanhando os resultados mesmo, já fazendo algumas análises.
A gente vai fazer isso também com a participação do pessoal do Instituto Brandi, o Lucas Margotto e também do Darlan Campos, que é consultor do Instituto, e com o Rogério Medeiros, que também vai estar nessa mesa aqui de análise para a gente poder explicar, né, o que está acontecendo e confirmar, né, essas previsões. Né? Vamos ver se a gente acertou alguma coisa ou se a gente errou tudo. O Né? que a gente acertou, o que a gente errou, né, essas previsões se confirmam ou não se confirmam. Então está todo mundo convidado no domingo da eleição para acompanhar conosco essa cobertura especial.